Nesse vídeo eu quero te mostrar 5 fundos imobiliários mais baratos que o MXRF11 e que pagam mais dividendos. Lembrando que na data que eu gravo esse vídeo, o fundo imobiliário MXRF11 está custando por volta dos R$10,70. E eu quero te mostrar também como analisar outros fundos imobiliários para saber se eles estão caros ou baratos. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e vamos direto para a nossa listinha. E eu quero mostrar essa lista para vocês baseado nos dados aqui do Status Invest. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir e colocar aqui MXRF11, que para quem não sabe é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele não investe diretamente em imóveis, ele investe em dívidas relacionadas ao setor imobiliário. Então existe uma grande diferença aí e ele tem alguns pontos aqui que a gente pode analisar, tá? Aqui tem o gráfico para mostrar a evolução ao longo dos dias, ao longo dos anos também. Ele tá pagando por volta dos 1,32, que dá aí por volta dos 12% ao ano de retorno, tá? De dividend yield, e ele custa por volta dos R$10,70, o que faz muita gente gostar desse fundo imobiliário e fazer com que ele se torne um dos fundos com mais cotistas, ou seja, com mais investidores. Mas o que nem todo mundo vê é isso aqui, ó, valor patrimonial dividido por cota. O que isso significa? Que comparado com o valor patrimonial, ou seja, com o valor que realmente vale aquele fundo imobiliário, ou aqueles imóveis, ou aquelas dívidas, comparado isso daqui com o preço que ele está sendo negociado lá na bolsa, ele está caro ou ele está barato? O valor patrimonial certinho deveria ser aqui R$10,06. Só que ele está sendo negociado com ágio, que a gente chama, né, acima do que ele realmente vale. Porque o P sobre VP, que é esse índice que mostra isso daí, tá de 1,06, ou seja, 6% acima do que ele realmente vale. Isso aqui, quando está igual a 1, significa que está sendo negociado no preço justo. Abaixo de 1 está sendo negociado mais barato. E acima de 1, mais caro. E aí, quando a gente compara esse fundo imobiliário com outros, a gente vai ver o seguinte. Por exemplo, tá? Tô pegando aqui vários para mostrar para vocês. Inclusive todos do mesmo setor, ou seja, todos de papel. A gente tem aqui o MXRF11, que está custando aí por volta dos R$10,70. O RECT está custando aí por volta dos R$90. Quando a gente olha para preço e compara só isso, a gente sabe que o MXRF está custando R$10 ali, é muito mais barato. Ao contrário, tá? Na verdade, ele é muito mais caro, vou te mostrar por quê. Porque o valor patrimonial dele, o preço justo do REC é R$95. E o preço justo do MXRF11 a gente tinha olhado que é o quê? 10. Então, o REC está custando abaixo do que ele realmente vale. Então, quando a gente olha só para o preço que está sendo negociado, a gente acaba comprando muita coisa acima do que realmente vale. E isso aqui é o primeiro ponto de atenção. Analise o P sobre VP, que é justamente o valor patrimonial justo aqui desse fundo imobiliário, antes de dizer que esse fundo está caro ou está barato. Quando a gente olha só para o preço que está sendo negociado ali, além da gente desconsiderar o preço justo, se está caro ou se está barato, a gente desconsidera também os riscos que aquele fundo imobiliário tem. E se a gente abrir os relatórios, a gente vai ver algumas coisinhas a mais aí também, tá? Então, como que a gente faz isso? Eu tô dentro do Status Invest hoje, um site um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Normalmente eu uso o Funder Explorer, mas ele passou por uma atualização e está dando alguns bugs, tá? Logo isso aí normaliza, é normal. Mas como que eu faço para olhar esses relatórios dentro do Status Invest? Eu clico aqui em cima, ó. Independente de onde eu estiver aqui na página, clico aqui em comunicado. Vai aparecer aqui, a gente está procurando relatórios gerenciais. Então, a gente vai abrir aqui o último relatório. Vamos dar uma pesquisada aqui, ó, relatório gerencial. O último foi postado aqui dia 21/6, vamos abrir ele aqui. E aí, quando a gente abre esse relatório, o que eu gosto de dar uma olhada? No objetivo do fundo imobiliário. Como ele é um fundo de papel que vai investir ali em CRIs, o que vai aparecer aqui também no MXRF? Ele investe em debêntures e letras
de hipoteca, tá? Ou letras hipotecárias, que é basicamente a mesma coisa. Então, o que acontece? Isso aqui traz um risco maior para esse fundo imobiliário. Então, além de ter um risco um pouquinho maior ali, não estou dizendo que é um risco não calculado, não. Estou falando que o risco do que ele investe aqui é maior. Ele tem também um preço extremamente elevado. Quando a gente compara aqui com o REC, ele está mais barato, quando a gente olha para o preço justo, e o risco, Mari, está menor. Vamos dar uma olhada aqui, clicar aqui em comunicado, ver aqui relatório gerencial. Quando a gente vai aqui, lá na página 3, a gente mostra aqui, ó, lá no REC ele tem 4% em cotas de outros fundos imobiliários, 91% em CRIs, que tem garantias, tá? Esses CRIs aqui normalmente têm garantias ou de outros imóveis, ou de algum fundo, enfim. Ele tem um pouquinho em imóvel. E por que ele tem imóvel se ele é um fundo de papel? Justamente porque ele precisou acionar aí algumas garantias de pessoas, de clientes, vamos colocar assim, que não conseguiram pagar. Então, é isso que é importante. Tem garantia? Tem. Ótimo. Então, isso aqui é interessante a gente olhar. No caso de debêntures, tem alguma garantia? Não tem garantia para debêntures. Porque o que é a debênture? É eu emprestar dinheiro para uma empresa específica. Que garantia essa empresa vai me dar? Nenhuma. Então, assim, tem um pouco mais de risco. Lógico que o fundo faz isso de maneira controlada, mas são pontos que a gente precisa levar em consideração na hora que a gente estiver analisando. Explicado aí esses pontos específicos, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, para outro fundo imobiliário do mesmo setor, o CVBI. CVBI, ele está pagando aqui 12,65%, pagando mais do que o MXRF11, que pagou aqui 12,37% nos últimos 12 meses, tá? A gente tem que lembrar isso. É nos últimos 12 meses, não significa que todo ano ele vai pagar a mesma coisa. Então, quando a gente olha para o preço justo dele, ele está abaixo do que ele realmente vale, mesmo ele estando ali por volta dos R$90, R$100. O NSCI, que é um fundo imobiliário de recebíveis aí da Suno, ele também está pagando mais que o MXRF11 e também está mais barato que o MXRF. O MCCI está pagando bem mais que o MXRF11, 13,51% nos últimos 12 meses, e também está abaixo do que ele realmente vale. O P sobre VP está abaixo de 1, ou seja, está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale. O Becri também teve problemas de inadimplência com clientes, teve que acionar aí algumas garantias, mas ainda assim pagou 14%, tá aí por volta dos R$80 e também está abaixo do que ele realmente vale. E aí eu não quero aqui fazer uma análise específica desses fundos imobiliários, tá? O REC, o CVBI, o MCCI, até porque eu já fiz vídeo separado comparando a maioria desses fundos imobiliários aqui, mostrando pontos positivos e negativos, mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente essa questão de risco e de tá barato porque tá próximo de R$10. Galera, olhe para outros pontos também, porque às vezes o barato acaba saindo caro. Porque, é R$10, eu uso ele só porque sobrou ali R$10 da minha corretora, eu vou investir nesse fundo imobiliário. Dá uma pesquisada, analisa outros ali, analisa esse aqui também, entende os riscos, entende se você quer comprar realmente acima do que ele realmente vale, porque qual que é o risco disso? O risco é o seguinte, se der algum BO em todos os CRIs, em tudo aquilo que ele investe, o que normalmente um fundo faria? Vende tudo, devolve o dinheiro para o investidor. Se você comprar acima do que realmente vale, você não consegue ter o preço justo de volta. Você consegue ter ali parcial, porque você comprou mais caro do que realmente vale e só vai receber o que realmente vale, entende? E aí, quando a gente compara a questão do preço ali, de estar acima ou abaixo do que realmente vale, com outros de outros setores, igual eu peguei aqui o HGRU, que é um fundo imobiliário que a gente tem na carteira do canal. Eu vou dar uma olhada aqui, ó, ele está custando 1,04, ou seja, ele já está acima do que ele realmente vale. Ele está por volta ali dos 120 e tantos reais, ó, R$129, praticamente 130. Mas, ainda assim, esse de R$10 está mais caro, porque está 6%, enquanto o HGRU está 4% mais caro do que ele realmente vale. Então, mesmo fundos imobiliários com preços elevados, eles ainda estão mais baratos. Se a gente pega o Kiso, que está aí por volta dos R$8, se a gente compara o preço, ó, de 10 para 8, o Kiso já está mais barato.
Mas se a gente olha o preço justo, a gente vai ver que o Kiso ainda está mais barato quando comparado com o preço que ele realmente vale e o MXRF está mais caro. Quando a gente vai no HGLG, que é um dos fundos maiores aí do setor de logística, a gente vai ver que ele perde para o MXRF11. Então, se você quiser falar assim, MXRF11 é mais barato que o HGLG, por exemplo, ele é mais barato, ó, 8% mais caro, 6% mais caro. Porém, lembra do que eu te falei, não é porque está sendo negociado próximo de R$10 que está barato. Não é porque o fundo imobiliário custa R$1.000 que está barato. A gente tem que analisar mais coisas. E quando eu falo para comparar isso aqui e que isso daqui define, ó, se tá caro ou se tá barato, beleza? Essa é uma das coisas que você tem que analisar para ver se tá caro ou se tá barato. Porque se às vezes você abrir o relatório e ver que tem mais risco, não adianta, tá? Risco também tem que interferir na hora de você definir ali se realmente vale pagar por aquele preço. Agora que você entendeu aí que você tem que analisar o preço sobre o valor patrimonial, o risco que esse fundo imobiliário tem e o que é o risco ali, se tem garantia, se não, no que ele está investindo, para quem ele está emprestando dinheiro, e isso eu já mostrei em outros vídeos que eu vou deixar aqui no final para vocês, tá? Para vocês fazerem essa comparação com outros fundos imobiliários ou com outros de outros setores também, e a gente tem que analisar também essa questão. Beleza, isso aqui é realmente a melhor oportunidade? É, então beleza, tranquilo. Ah, não é, tem coisas melhores aqui, então ok. Então por isso que quando muita gente fala assim pra mim, Mari, por que você não investe nesse fundo imobiliário? É justamente por todos esses pontos que eu trouxe aqui, tá? Não significa que isso aqui é uma recomendação, eu só tô mostrando o meu ponto de vista e mostrando por que eu não invisto nesse fundo imobiliário. E não é nem tanto assim por ele estar caro, é realmente pelos riscos que ele oferece. E que como ele tem muitos cotistas, na hora dele distribuir a renda, mesmo que ele ganhe muito mais que outros fundos imobiliários do mesmo setor, como ele vai distribuir para mais gente, o retorno fica menor. Então esses aí são os meus motivos e não esquece de clicar no último vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que é justamente explicando o que você tem que analisar nos fundos imobiliários de papel. Combinado? Não esquece de deixar o seu like e eu te espero lá!